Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. É motivo de felicidade e grande alegria voltar a essa casa. Louvo a Deus pela vida da pastora. Que Deus abençoe sua vida, juntamente com sua família, toda a sua casa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês que saíram da sua casa nessa tarde. Tenho certeza que o Senhor lhe falará, continuará falando aos nossos corações aqui nessa tarde. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, localize o terceiro evangelho da Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 25. Esse é um texto muito conhecido. Escrito está assim: E eis que se levantou um certo jurista, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Tu respondeste bem, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram, feriram e partiram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, chegou até ele e, vendo-o, teve compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Essa parábola, ou esse texto, é um texto conhecido por todos, a parábola do bom samaritano. Eu tenho certeza que diversas vezes você já ouviu pessoas falar sobre esse texto, ou até mesmo já teve a oportunidade de pregar sobre ele. Esse é um texto que ele fala sobre amor ao próximo, fala sobre compaixão. Lucas escreve que Jesus ele está ensinando a multidão, provavelmente dentro de uma sinagoga, e de repente se levanta um homem e interrompe o ensinamento de Jesus. Jesus está ensinando e um homem interrompe esse ensinamento com uma pergunta, e inicia-se aqui um diálogo. Esse diálogo entre esse homem e Jesus, ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele faz duas perguntas, Jesus responde as suas duas perguntas, e a segunda parte é quando ele pergunta quem é o seu próximo. Jesus conta toda uma história, e no final da história Jesus volta a perguntar a ele quem era o próximo. O que é interessante aqui é que no final da história, Jesus ele faz a mesma pergunta que faz a ele no versículo de número 26. Porque no versículo 26, quando Jesus responde a pergunta, ao questionamento daquele homem, Jesus diz: faça isso e viverá. Se você pegar o último versículo dessa parábola, após Jesus perguntar quem era o próximo daquele homem, Jesus diz para ele, contar toda a história, Jesus diz: faça isso e viverá. As duas perguntas, elas têm o mesmo sentido, porém feito com algumas palavras diferentes, mas o intuito da pergunta, quando Jesus fala, é: faça isso e viverá. E isso me chama a atenção, isso me intriga, porque
o homem que está se levantando para interpelar Jesus ou para questioná-lo, não é um homem qualquer. A minha tradução, ela disse que era um jurista. Em outras traduções, fala que é um escriba. Em outras traduções, vai dizer que era um doutor da lei. Enfim, esse homem era um homem estudado, que conhecia toda a Torá. Esse homem tinha todo um entendimento. Fora que o judeu, ele desde criança, ele já é ensinado a ler a Torá. Só que quem pergunta aqui, não pergunta porque não sabe a resposta. Pergunta porque quer que Jesus responda de uma forma diferente do que a lei interpreta, ou do que a lei diz. É por isso que na primeira pergunta, quando ele faz a Jesus, ele diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai responder a ele dizendo: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? Em outras palavras, Jesus está dizendo a ele assim: por acaso estou eu ensinando diferente do que a lei diz? Como é que você interpreta o que está escrito? E aí ele vai dar uma mistura na sua resposta, vai misturar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, com Levítico, capítulo 19, versículo 18. Quando ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele responde isso, Jesus olha para ele e fala: respondeu bem. Faça isso e viverá. Quando ele responde isso, é Jesus dizendo que apenas conhecer não basta. Porque quem está perguntando conhece. Apenas ler não basta. Porque quem está perguntando lê. E além de ler, além de conhecer, ainda ensina. É por isso que a resposta de Jesus vai no profundo quando ele diz: faça e viva. Porque Jesus está acabando aqui com uma falsa religiosidade. Havia um sentimento de superioridade entre aquelas pessoas que estavam ali. Quando Jesus responde isso, faça e viva. É Jesus dizendo: não adianta nada você conhecer de trás para frente e de frente para trás. Não adianta nada você ensinar o que você lê. Não adianta nada você pregar e citar diversos versículos se você não faz o que a Bíblia está mandando fazer. Então, quando ele responde, ele diz: faça o que você lê, ou pratique o que você sabe e viva. Não adianta eu chegar aqui mostrando conhecimento, que eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Evangelho não é conhecer de Gênesis a Apocalipse, ou Apocalipse a Gênesis. Evangelho é praticar, ou colocar em prática aquilo que eu leio aqui. Não adianta eu falar de amor se eu não amo o meu próximo. Uma certa feita, Jesus ele fala sobre isso. Jesus disse para os seus discípulos: estive fome, ninguém me deu de comer. Senti frio, ninguém me deu de vestir. Estive preso, ninguém foi me visitar. É ele dizendo: não adianta conhecer tudo isso se eu não pratico o que a Bíblia manda eu praticar. Mais importante que conhecer é praticar o que a Bíblia manda praticar. Então é por isso que Jesus diz: faça e viva. Porque quando eu faço, eu vivo. Aí o texto diz que aquele homem, querendo se justificar, ele olha para Jesus e lhe faz uma segunda pergunta: e quem é o meu próximo? Porque para quem está perguntando, no entendimento dele, ou melhor, para o judeu, o próximo dele é aquele que estava mais perto. Próximo para ele é alguém que estava no mesmo ambiente que ele estava. Próximo para ele é alguém que estava no mesmo local que ele estava. Então ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a falar, ou a contar essa parábola, que nós vamos destrinchar ela um pouquinho. Jesus disse que descia um homem de Jerusalém. E essa é a única informação que o texto dá acerca desse homem. A única coisa que o texto fala acerca dele é que ele descia de Jerusalém. O texto não fala o nome, o texto não fala o que ele tinha, o texto não fala nada. Só diz que ele descia de Jerusalém. E Jerusalém, ela foi edificada ou estabelecida a 1.200 metros, ou aproximadamente isso, acima do nível do mar. Então, para Jerusalém, Jerusalém estava edificada, construída em um lugar alto. É por isso que o texto fala aí: descia de Jerusalém um homem, porque esse homem descia de Jerusalém indo para o caminho de Jericó. Esse caminho era um caminho muito conhecido, porque
todos os viajantes que faziam esse percurso, eles sabiam que nesse trajeto, que nesse caminho, colocavam-se ou havia-se salteadores, homens que estavam ali no meio do caminho para poder roubar, acabar, matar, bater, espancar, com todos aqueles que estavam tanto indo como saindo. Tanto que até 1930, historiadores eles afirmam que quem ia para fazer esse trajeto deveria, para passar em segurança, pagar um pedágio, para que homens pudessem acompanhá-los no caminho e não correr o risco de ser assaltado por esses salteadores. Historiadores dizem que Barrabás, aquele homem que a multidão grita para que fosse solto no lugar de Jesus, ele ganhava vida nesse trajeto aqui, entre Jericó e Jerusalém, assaltando os viajantes que peregrinavam em direção a Jerusalém. O texto vai dizer que esse homem sai de Jerusalém. E Jerusalém tem uma simbologia aqui. Jerusalém tem uma representatividade. Jerusalém representa refúgio. Jerusalém representa proteção. Jerusalém era o centro religioso da época, assim como a Grécia era o centro filosófico e como Roma era o centro político, Jerusalém era o centro religioso. E o texto fala que esse homem sai de Jerusalém. Dentro dessa simbologia, esse homem sai dessa proteção, sai no meio dessa proteção. Ele larga o refúgio que é Jerusalém, que além de ser uma cidade edificada em cima, ela ainda contava com muralhas. E em cima das muralhas havia sentinelas. O texto fala que esse homem resolve sair. Quando a gente vai para a representatividade dessa parábola, que é Jerusalém aqui, a representatividade que Jerusalém dá a ele é que alguém, anônimo, o texto não fala o nome, resolve sair da cidade de refúgio, ou sair de dentro do local que lhe oferece proteção. E quando essa pessoa sai de dentro de Jerusalém, que é um lugar que é refúgio, fortaleza, ela é apanhada no meio do caminho. E quem apanha? Salteadores que estão ali de fora, do lado de fora, assaltando quem está chegando ou saindo. Porque esses salteadores, eles ganhavam a vida dessa maneira. Eles tanto atrapalhavam quem estava indo para Jerusalém, como eles acabavam, assaltavam quem estava saindo de Jerusalém. Eles se colocavam no meio do caminho para atrapalhar quem queria chegar e para assaltar quem estava saindo. Tanto que esse homem aqui, quando ele sai, ele é apanhado. E aí os salteadores, eles arrancam tudo que ele tem, eles tomam o que ele tem, eles roubam, eles batem nesse homem e largam ele, abandonam ele à beira do caminho, quase morto. A representatividade aqui desses salteadores é o inimigo de nossas almas, que está do lado de fora de Jerusalém, atrapalhando quem quer entrar em Jerusalém e também acabando com a vida de quem quer sair de dentro de Jerusalém. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Porque o diabo, quando ele não mata, ele deixa no meio do caminho jogado. O diabo, quando não mata, ele deixa à beira do caminho, espancado, machucado, ferido. É o que aconteceu com esse homem. Ele sai de dentro de Jerusalém e no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó, que era o caminho que ele estava fazendo, descendo, salteadores que estão ali fora, pegam ele, batem nele, arrancam o que ele tem e lhe abandonam à beira do caminho, quase morto. Esse homem, ele fica ali, ferido, machucado, à beira do caminho. E até que alguns personagens apareçam nessa história, ele está abandonado. E esse trajeto de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, ele é conhecido por, além de ser um trajeto que é uma subida, as pessoas que faziam esse trajeto sabiam que no meio do caminho tinham esses salteadores. E além de ter esses salteadores, havia também uma outra dificuldade nesse trajeto, que era um local de difícil acesso. Para chegar era necessário fazer um esforço. Sabiam que havia salteadores no meio do caminho e que o acesso que dava ao templo era necessário subir uma grande escadaria. Esse era o trajeto que esse homem estava fazendo, ou que os outros personagens fazem. Porque os personagens que vão entrar em cena nessa parábola aqui, em seguida, são dois personagens que fazem o mesmo trajeto que aquele homem. Se fazem o mesmo trajeto, é que eles saem de dentro de Jerusalém em direção a Jericó.
Então, quando um judeu, fugindo um pouquinho, ele completava 12 anos de idade, ele deveria fazer um juramento, um voto, em que ele deveria participar de pelo menos uma das 3 festas em Jerusalém. E todo judeu que não moravam em Jerusalém, eles escolhiam uma das 3 festas para fazer essa peregrinação, essa viagem do local em que eles estavam até o templo em Jerusalém, ou até Jerusalém. Eles faziam isso, era um voto que eles faziam. E aí, os historiadores dizem, afirmam, que os salmos, a partir do número de 120 até o número 134, se você pega os salmos a partir do número 120 até o 134, na epígrafe, abaixo da epígrafe está escrito Cântico dos Degraus, ou Cânticos, Salmos de Romagem, ou Salmos de Romaria. Eles entendem que os judeus, quando estavam fazendo essa peregrinação do local em que eles estavam até Jerusalém, eles iam cantando, entoando esses salmos. Ou, quando eles estavam retornando do exílio babilônico, em direção a Jerusalém, eles iam cantando ou falando os salmos a partir do número de 120. E é por isso que o salmo de número 120, no primeiro salmo, que é o primeiro cântico do degrau, ou no primeiro degrau que está subindo em direção ao templo, está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Salmo número 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Porque quem está indo para Jerusalém, quem está fazendo esse trajeto, quem está caminhando nesse trajeto aqui do texto, sabe que para chegar em Jerusalém, pastor, era necessário subir, fazer esforço. E sabia que no meio do caminho havia ladrões, salteadores. Então ele está dizendo: o meu socorro, eu sei que no meio do caminho tem ladrões, tem salteadores, mas o meu socorro não vem da terra, não vem de baixo. O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que no número de 122 de Salmo, eles vão dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E continua os salmos, os cânticos dos degraus, no número 125, quando eles dizem: pode até ter ladrões no meio do caminho, mas os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É por isso que no número 126 de Salmos, quando eles retornam do exílio babilônico, eles falam que então a boca se encheu de riso e a língua de um novo cântico. Eles estavam como os que sonhavam, como os que cantavam. Por quê? Porque estavam indo para Jerusalém. E aí eles dizem: aquele que vai levando a preciosa semente voltará andando e sorrindo. Aquele que vai chorando, levando a preciosa semente, voltará sorrindo e cantando. É por isso, porque eles entendem, porque estão indo para Jerusalém, e o fato de estar chegando a Jerusalém traz consolo, traz alegria. Para quem está indo para Jerusalém, entendia: eu sei que o caminho é uma subida, eu sei que o caminho é complicado, eu sei que no meio do caminho tem ladrões, tem salteadores, mas eu estou indo para Jerusalém, e não há nada mais importante do que ir para Jerusalém. Não há nada mais importante do que um judeu que é de Jerusalém chegar a Jerusalém. Então ele se alegra, ele canta, ele fica feliz quando ele vai para Jerusalém. Ele sabe que o caminho é difícil, ele sabe que tem que fazer esforço. Ninguém chega a Jerusalém sem fazer esforço. Ninguém chega em Jerusalém sem suar, sem cansar. Se você experimentar subir uma ladeira ou um morro e um sol de meio-dia com 2 bolsas nas mãos, eu garanto a você que você não vai chegar lá em cima sem um suar. É impossível chegar em cima de uma subida em um sol de meio-dia com 2 bolsas nas mãos, chegar lá em cima sequinho. Não, tem que suar, tem que fazer esforço. E isso representa o quê? Quem vai para Jerusalém, quem vai para Jerusalém sabe que tem que subir, que tem que andar, que tem que se esforçar. Não tem como chegar para Jerusalém e dizer assim: o caminho foi fácil, cheguei aqui, tirei de letra. Não dá. Quem vai para Jerusalém entende que o caminho é difícil. Quem vai para Jerusalém entende que tem que se esforçar. Quem vai para Jerusalém entende que há uma escadaria para subir, mas vai valer a pena. Eu tenho uma palavra, eu vou liberar para o teu coração nessa noite. O caminho está difícil, o caminho tem tempestade, tem luta, tem vendaval, mas a palavra de Deus para corações aqui nessa tarde valerá muito a pena a sua chegada. A chegada valerá a pena.
quando eles subiam os degraus, o que é interessante nos degraus que davam acesso ao templo, é que por ser uma escada, a gente logo imagina que os degraus eram do mesmo tamanho, porque quando a gente pega uma escada, os degraus eles têm que respeitar um padrão na engenharia, tem que ter a mesma altura e a mesma dimensão. Quando a gente sobe um degrau na nossa casa, a gente se acostuma com aqueles degraus, pastor, porque os degraus eles têm a mesma altura e o mesmo tamanho. O fato, pastora, dos degraus ter mesma altura e mesmo tamanho, nos faz acostumar com os degraus. Yuri, como assim? Você já percebeu que se você tem esse costume de subir escada, tanto no seu trabalho, na sua casa, se faltar luz, você já está tão acostumado com aquela escada que você consegue subir e descer tranquilamente? Porque você já se acostumou, você sabe qual é a medida exata, você sabe a altura certa que você tem que levantar o pé. Quando você está com pressa, com muita pressa, está atrasado, você desce a escada correndo, pula de 2 em 2, sobe correndo, pula de 2 em 2. Só que quem está indo para Jerusalém, está subindo a escadaria que dá acesso ao templo, não pode se acostumar com a escada. Por que não pode, Yuri? Porque os degraus, eles não são como os degraus das nossas escadas. Os degraus que davam acesso ao templo, eles eram uns grandes, outros pequenos. Uns degraus altos, outros baixos. Uns degraus maiores, outros menores. Yuri, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós estamos subindo as nossas escadas, aqui nós temos costumes, que está na nossa casa, no meu trabalho, no nosso trabalho, nós nos acostumamos, nos acomodamos com ela, e subimos de qualquer jeito, subimos correndo, pulando, descemos correndo, pulando, mas indo para Jerusalém, não dá para se acomodar com a escada, não dá para se acostumar com os degraus. Por quê, Yuri? Porque quem vai para Jerusalém entende que não pode se acomodar, porque não dá para ligar o automático. Vou ir para Jerusalém subindo no automático. Os degraus não têm os mesmos tamanhos. Uns são altos, outros são baixos. Um é maior, o outro é menor. E o que é que isso proporciona? Proporciona quem está subindo ligado. Eu sei que tem degrau que é mais alto, eu entendo que tem degrau que é mais baixo. E o que você quer dizer com isso? Quando a gente aplica isso, ou faz uma aplicação, os degraus representam fases na nossa vida. É por isso que tem fase na nossa vida, na sua vida, que você tira de letra. Tem tempos na sua vida que a prova parece que parece que o vento nem soprou, parece que você nem fez esforço para passar daquilo ali. É porque o degrau era menor, mas tem degrau que para passar é necessário fazer um esforço maior, é necessário se esforçar um pouquinho mais, é necessário esticar um pouquinho mais o pé, levantar um pouco mais a nossa perna. E isso é o quê? É o esforço de quem está indo para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém, ela entende que tem degrau que é mais alto, tem degrau que é mais baixo, mas que vale a pena. O que vale a pena é a chegada lá. Eu estou indo para Jerusalém, eu entendo que vai ter dia que o vento vai estar calmo, mas vai ter dia que ele vai soprar. Eu estou indo para Jerusalém, eu entendo que vai ter dia que o mar vai estar calmo, mas vai ter dia que o mar vai se ajeitar. E isso não assusta quem vai para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém vai sabendo, vai entendendo. Eu sei que haverá dias em que vai estar tudo mar de rosa, mas haverá dia que o vento, a luta vai estar dobrada, mas isso não vai parar quem vai para Jerusalém. Isso não para quem está caminhando para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém entende que os dias, tem dias bons, mas haverá dias ruins. Tem dias que serão tranquilos, mas haverá dia de tempestade. O que não pode é você parar a tua subida. O que não pode é interromper a subida. Quem vai para Jerusalém entende tudo isso. E o texto fala que esse homem, ele não vai, ele desce. Ele não está caminhando para chegar, ele está saindo de Jerusalém. E deixa eu falar uma coisa aqui, para quem quer sair de Jerusalém, tem uma representatividade maligna lá fora, que está doido para colocar a mão no que você ganhou aqui dentro. E o que eu ganhei aqui? O Apocalipse fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Tem alguém que quer colocar a mão no que nós temos, e esse que quer colocar a mão tem uma representatividade maligna, porque quando os salteadores pegam aquele homem, eles primeiro arrancam o que ele tem. As ações se sucedem assim: primeiro arranca o que ele tem, depois bate nele e abandona na beira do caminho. E aí, eu conjecturo aquele homem no meio do caminho, ferido, machucado, e de repente, abrindo os olhos, ele percebe que está vindo um sacerdote. Por que ele percebe que é um sacerdote, Yuri? Provavelmente pelas vestes. Aquele sacerdote estava fazendo o mesmo caminho que ele. Se ele estava fazendo o mesmo caminho, ele também saía de Jerusalém. Provavelmente, esse sacerdote tinha acabado de oferecer sacrifícios no templo. Tinha terminado a sua semana de ofício sacerdotal no templo e estava retornando para o seu lar em Jericó. Alguns sacerdotes, ou a maioria deles, moravam em Jericó, por ser um dos locais mais próximos a Jerusalém, e quando terminava o seu turno no templo, eles retornavam para Jericó. Provavelmente, esse sacerdote está retornando para Jericó. E a estrada de Jerusalém para Jericó, que é essa do texto, tinha aproximadamente 27 quilômetros. Era uma estrada longa. Era, além de ser difícil acesso, era uma estrada que era longa, era uma viagem que era longa. Esse sacerdote está descendo de Jerusalém, porque percebe que é provavelmente pelas vestes que ele tem. Porque sacerdote não podia ser qualquer pessoa. Primeiro, sacerdote deveria ser da tribo de Levi, da casa de Arão. Os filhos de Arão são a descendência do sacerdócio: Nadab, Eliú, Eleazar, Itamar. Esses são os descendentes do sacerdote. E quando o sacerdote era dessa casa, da casa de Arão, ele era separado. Além de ser separado, ele estudava para poder se tornar um sacerdote. Depois de estudar, ele, quando a festa, fazia a festa para poder ele assumir o seu sacerdócio, ele ganhava uma roupa sacerdotal totalmente equipada, as vestimentas sacerdotais, cinto na divisão da veste, companhias que ficavam na borda, na orla da veste do sacerdote. E por isso, talvez, aquele homem que está à beira do caminho, ele caracteriza aquele homem como sacerdote. Quem está vindo ali é alguém que vai me ajudar. Por que vai ajudar? Porque é um sacerdote, e sacerdote era o representante do homem diante de Deus. O sacerdote era um homem que representava um homem diante de Deus. Ele entrava no lugar santo dos santos. Ele oferecia sacrifício, tanto pela vida dele, como pela vida da nação, ou como pela vida do homem, para Deus. Ele era o mediador entre Deus e o homem. Em algum momento, talvez, aquele homem que está ali no chão, ele já teve sacrifícios oferecidos pelo sacerdote que está descendo. E pelas vestes, quando ele observa que é um sacerdote, ele fala: ali vem alguém que vem me ajudar. E isso é muito de prática na nossa vida. Quantas vezes você esteve em situações difíceis e você pensou assim: se fulano me vê nessa situação, fulano vai me ajudar. Quantas vezes você já atravessou momentos difíceis na sua vida, em que você depositou a sua expectativa, a sua esperança em alguém, por saber que se alguém visse, aquela pessoa presenciasse aquela história que você estivesse atravessando, iria te ajudar, iria parar, iria lhe estender as mãos. Era o que estava acontecendo com esse homem. Ele está ferido, ele está caído, ele não tem mais nada, arrancaram tudo que ele tem, provavelmente estava até sem roupa, e quando aquele sacerdote vem, ele deposita toda a expectativa em quem está vindo. Ali vem alguém que vai me ajudar. Aquele ali é um homem de Deus, e aquele homem de Deus vai me estender a mão. Aí o texto fala que quando o sacerdote ele se aproxima, nem chega perto, ele nem vai lá, ele olha de longe e o vê à beira do caminho, quase morto, passa de lado. Quando ele passa de lado, não significa que ele está errando aquilo não é um erro do sacerdote. Porque às vezes quando a gente prega essa mensagem, quando a gente lê, a gente vai falar: poxa, o sacerdote errou. Ele não errou. Dentro do padrão do que ele aprendeu, ele estava fazendo o correto. O sacerdote não podia tocar em alguém aparentemente morto. Se ele toca em alguém aparentemente morto, ele deveria ficar uma quarentena afastado. Ele deveria se purificar, e o processo de purificação era 7 dias.
Só que quando Jesus conta essa parábola, é realmente para quebrar essa religiosidade. Porque o sacerdote representava ali alguém que estava no templo. O sacerdote representava alguém que oferecia sacrifício. O sacerdote ali representava alguém que representava o homem diante de Deus. Ele estava dentro dos conceitos bíblicos. Só que quando Jesus conta, quem está vendo ali já sabe, esse sacerdote não pode tocar. Esse sacerdote não pode se aproximar, porque se ele se aproxima, ele fica impuro. E se ele ficar impuro, ele tem que cumprir a quarentena, 7 dias. Só que o que Jesus quer ensinar ali é justamente esse sentimento de religiosidade. Não é aqui só que Jesus trata sobre essa alta religiosidade que os judeus tinham. Se você pega Mateus capítulo 6, Jesus começa ali o Sermão da Montanha ensinando e quebrando isso, esses paradigmas de superioridade. Tanto que no capítulo 6, Jesus fala, quando deres esmola, não toque trombetas. Porque os que tocam trombetas são como os hipócritas. E esses que tocam trombetas já receberam seu galardão. Mas quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Jesus está quebrando isso aqui. Ou quando ele fala sobre a oração. Jesus disse, quando orares, Jesus está falando para judeus, quando orares, não fique nas esquinas, falando em alta voz para serem ouvidos, não. Esses que ficam usando de palavras, de vãs repetições, acham que é por muito falar que serão ouvidos. Mas vós, quando orares, entra dentro do teu aposento, fecha a tua porta e ora ao Pai que estás no céu. E ele continua falando sobre isso. Ele fala acerca do jejum. Quando jejuares, não faça cara de triste, Jesus falando para os judeus, não faça cara de triste para que saibam que você está em jejum. Não, já viu aquelas pessoas que estão em jejum e chega, fica, semblante cai. Se oferece um café, se oferece, não, estou em jejum. Estou em propósito. Jesus está dizendo, não, quando jejuares, lava o seu rosto, limpa, faz a sua barba, para que ninguém saiba que você está em jejum. Não precisa mostrar superioridade espiritual. É isso que Jesus está querendo quebrar aqui nessa parábola. Porque o sacerdote é alguém que não pode tocar. Só que o que Jesus queria ensinar para ele é que aquele momento ali não era seguir religião. Jesus nunca foi um religioso. Jesus não veio para seguir religião, Jesus veio para quebrar os paradigmas, quebrar os protocolos. O sacerdote está vindo e ele vê que o homem está morto, disse, não posso tocar nele, não posso encostar nele, não posso ajudar. É alguém que conhece, é alguém que sabe, é alguém que lê, é alguém que ensina, é alguém que oferece, é alguém que está aqui dentro, adorando. É alguém que entra aqui, entrega sacrifício, só que na beira do caminho, quando passa e vê alguém no chão, vira o rosto. É isso que não pode acontecer conosco. Eu não posso aqui dentro conhecer, ler, entender e não praticar. O segredo é a prática do que eu aprendo. Se você analisa esse sacerdote aqui, o primeiro personagem, pastora, é a representação do escriba que faz a pergunta. Jesus está usando um religioso. Jesus está dizendo, quem está descendo é alguém como você, escriba, que me fez a pergunta. Ele conhece, ele sabe, ele ensina, só que tem alguém no chão que está prostrado. E ele não quer quebrar a religiosidade que ele tem dentro dele. Eu não vou tocar porque eu sou superior. Se eu tocar, eu fico impuro. Aquele sacerdote, ele passa para o outro lado. Aí o texto diz que vem pelo mesmo caminho, caminho é o mesmo. Está descendo de Jerusalém agora um levita. Levita é o responsável pela adoração no templo. Ele entra no templo para louvar, entregar louvores ao Senhor. Levita era responsável pelos instrumentos da casa, era responsável por levar a arca sobre os ombros, presença. O levita tinha uma responsabilidade muito grande. E quem está vindo agora na história é esse, um levita. Todo sacerdote, ele deveria ter sido um levita. Nem todo levita se tornaria um sacerdote, mas obrigatoriamente todo sacerdote
foi um levita. Todo levita se preparava para um dia ser sacerdote. E se ele se prepara para ser um sacerdote, eu conjecturo que quem está descendo agora, está vendo lá embaixo o sacerdote passando de lado. E se ele está vendo, ele tem tudo para fazer diferente. Quem está descendo, quem está entrando na história, é alguém que está vendo alguém errando. É alguém que está vendo alguém virando a cara, passando de lado, e tem tudo para acertar. O que é que o levita representa? O levita representa uma geração, pastora, que tem tudo para dar certo. Tem tudo para acertar, tem tudo nas mãos. Só que quando o levita vê alguém lá embaixo falhando, ele falha também. E isso significa o quê? Significa alguém que está falhando, amparando a sua falha na falha de quem errou primeiro. Tem gente que erra, mas não assume que errou. Tem gente que erra, mas coloca a culpa em quem errou primeiro. Eu saí porque fulano saiu. Eu errei porque o fulano errou. Eu apontei porque fulano apontou. O levita está fazendo isso aqui. Ele tem tudo para acertar. Ele tem tudo para fazer diferente. Ele tem tudo para ser uma geração que dá certo. Mas ele resolve errar apoiando os erros em quem errou primeiro. Ele resolve falhar apoiando os erros em quem falhou primeiro. Por quê? Porque o sacerdote estava acima do levita. Então ele está olhando assim, está dizendo, se quem está acima de mim não parou, eu que não vou parar. Olhando para a parábola, se alguém que tem um cargo maior que o meu não parou, por que eu vou parar? Se alguém que está acima de mim não levantou, por que eu vou levantar? Se alguém que passou primeiro não estendeu a mão, por que eu vou estender? É isso que o levita aqui representa. É alguém que vem depois. É alguém que presencia, alguém que avista o erro de alguém, ou a falha que alguém deixou, mas não conserta. O levita vem e erra também. E quem vem depois? Um samaritano. Eu nem vou entrar na tese de que samaritanos e judeus eram inimigos declarados. Eu nem vou entrar nessa tese. Eu só vou entrar nas atitudes de quem parou. Porque quando o sacerdote, o levita, vai, o texto fala que ele vem de Jerusalém para Jericó. Tanto que o texto fala aí, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E semelhantemente também descia um levita. Só que quando o texto vai falar do samaritano, ele não usa a expressão e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, ou e descia pelo mesmo caminho, não. Quando o texto se refere a um samaritano, a expressão que é usada é, e um samaritano, vindo de viagem. O samaritano, ele não está saindo de Jerusalém, pelo contrário, o samaritano, ele está indo para Jerusalém. E quem está indo para Jerusalém, para. Quem está descendo, se afasta. Quem está saindo, passa de lado. Mas quem está indo, para. A atitude de quem vai é totalmente diferente da de quem sai. A atitude de quem está indo para Jerusalém é totalmente diferente do que aqui quem está saindo para Jerusalém. Quem sai de Jerusalém sai sem amor, sai com raiva, sai com ódio no coração. Mas quem vai para Jerusalém precisa amar. E um samaritano vindo de viagem ou indo de viagem, tanto que durante as festas, a população em Jerusalém, o número de pessoas em Jerusalém triplicava. Pessoas que peregrinavam para chegar em Jerusalém. Tanto que uma das fontes sociais mais fortes ali, econômicas de Jerusalém, era estalagens, hotelarias. Esse homem vai para Jerusalém. E quem vai para Jerusalém para. O que ele faz? A gente pode ver as atitudes dele. E um samaritano, estando de viagem, chegou até ele. Vendo, teve compaixão e aproximou-se. Aquele homem podia olhar para quem está no chão e vendo que era um judeu e dizer, esse aí, inimigo do nosso povo, esse judeu que fala mal da gente, que nos aponta a todo momento,
que quer ser mais puro que a gente, que só porque nós nos misturamos somos mestiços. Esse, né? Vou passar de lá. Não, mas quem vai para Jerusalém se aproxima. E o que você quer dizer com isso? Talvez você nem foi quem apontou, foi o apontado. Talvez não foi nem você que falou, foi quem falou. Talvez não é nem você que foi quem te apontou. Mas o que o texto nos ensina é que quem está indo é que para. Quem vai para Jerusalém é que aproxima. O que você quer dizer com isso, Senhor? Eu não sei quem errou na história. O céu não quer saber quem errou, o céu quer saber se você vai se aproximar ou se vai se afastar. Aleluia. Ah, mas ele já falou de mim, já me apontou. Você é diferente, você está indo, você não está saindo. Aleluia. Quem está indo se aproxima. E aproximando-se. Quem vai para Jerusalém não se afasta em hipótese alguma. Quem vai para Jerusalém não larga ninguém na beira do caminho de jeito nenhum. Quem vai para Jerusalém não passa e finge que não viu de jeito nenhum. Quem vai para Jerusalém se aproxima. Eu quero declarar isso aqui. Você não vai passar no caminho e deixar pessoas no chão prostradas, não. Pelo contrário, nessa tarde, Deus levantará uma geração que tem nas mãos azeite e vinho para tratar de feridas. E aproximando-se. Segunda atitude. Atou-lhe as feridas. Porque tem pessoas que até se aproximam, só que não quer cuidar de feridas, porque cuidar de feridas demanda tempo. Cuidar de feridas exige esforço. Tem que ter paciência. Se você tem, obrigado, você tem alguma pessoa idosa em casa, que precisa de cuidador, você já percebeu que o cuidador, ele tem que ter uma paciência para cuidar. O nome já fala cuidador, tem que ter cuidado, tem que ter paciência. E aproximando-se, ele atou-lhe as feridas. Tudo que nós hoje não queremos é perder tempo. Já viu? Tem igrejas que quer crescer, mas não quer esperar tempo de crescimento, quer crescer rápido. Tem lugares que quer crescer e não quer esperar o tempo de crescimento, quer crescer rápido. Só que quem para cuidar, precisa entender que o cuidado demanda tempo. Cuidar exige tempo, paciência. Tudo que nós não queremos hoje é perder tempo. Tempo hoje é conhecido como tempo é dinheiro. Só que aquele homem, ele mesmo indo para Jerusalém para participar de festa, ele para cuidar de feridas. O que você quer dizer com isso, Senhor? Eu quero dizer que nessa tarde aqui, serão pessoas levantadas que nunca mais, pode até ter acontecido, eu posso até ontem ter passado por alguém e ter deixado ele lá, mas se eu passar a partir de hoje, eu vou parar para cuidar. Você já parou para perceber que pode ter pessoas do seu lado, no seu redor, que está sorrindo por fora, mas por dentro está ferido? Tem pessoas que estão aqui hoje, que do teu lado aí, pode até estar sorrindo, pode até estar com uma expressão bonita, mas por dentro está machucado, está ferido, está precisando de cuidado. Sabe o que Deus está falando aqui nessa tarde? É que Ele vai levantar pessoas com essa unção, com essa autoridade, com esse remédio para cuidar de pessoas feridas. Chega de passar e ver o próximo no chão parado, caído, ferido. É tempo de parar, é tempo que tem que ter tempo com alguém, tem que parar para cuidar, é necessário. Nós estamos indo para Jerusalém. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. O que mais me chama a atenção para finalizar é isso. Aquele homem, além de parar, de cuidar das feridas, ele tem 2 remédios naturais: azeite e vinho. Por que remédio natural, Yuri? Porque quem faz esse trajeto, o percurso é longo, 27 quilômetros. E o que eles faziam? Eles usavam azeite, os viajantes, os peregrinos usavam azeite como protetor. O sol, pastor, o sol não pode queimar. Eles passavam aquilo como uma proteção, era como se fosse um revestimento. O azeite era um revestimento. E o vinho era como se fosse um isotônico. Repunha as energias. Era para repor as energias do corpo. Os viajantes que faziam esse trajeto, era natural que eles andassem com azeite e vinho. E Yuri, se era natural, então por que o sacerdote, o levita, não aplicou azeite e vinho?
Eles até tinham um revestimento, eles até tinham a reposição do que eles perderam, que era o vinho, mas eles não quiseram usar. Tem muita gente que tem, só não quer usar. Quem para porque tem e quer usar. Quando o samaritano para, ele aplica nas feridas o azeite, que para viajante era um revestimento, para tratar o sol não pegar na pele. E para feridas o azeite era como se fosse o mertiolate. Você conhece? Você lembra do mertiolate que purifica a ferida? O azeite é para isso. O azeite purifica. E o vinho vem para cicatrizar. Quem para ajudar tem remédio natural com ele. Tem azeite para poder purificar e tem vinho para poder cicatrizar. O que você quer dizer com isso, Uri? Eu quero dizer que nessa tarde hoje o céu deposita nas tuas mãos 2 remédios: azeite para purificar feridas e vinho para cicatrizá-las. Você será um psicólogo espiritual a partir de hoje. Vai consultar muitas pessoas feridas de alma. Vai vir pessoas para conversar com vocês. Só no ato de conversar, as tuas palavras vai começar a hoje Deus vai levantar pessoas aqui com autoridade espiritual. Nunca mais você vai gastar dinheiro indo para psicólogo. Você será o próprio, vai ter psicólogo na tua casa. Pessoas vão vir se consultar, porque hoje o maior problema da nossa geração, e quando eu falo geração, não é só dos jovens, não. O maior problema hoje na humanidade é doenças de alma. Não é doença física. É muito jovem com ansiedade, é muito jovem com depressão, é muito jovem que está ansioso com as coisas, que fica triste sem saber por que está triste. É isso que ele quer tratar aqui nessa tarde. E melhor do que tratar é levantar uma geração curadora. Uma geração para curar. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar pela tua vida. Se você pode, estenda a tua mão. Tu vai receber esses ingredientes aqui. Você vai receber azeite e vinho aqui nessa tarde. E você, por onde passar, vai ser reconhecido como alguém que cura feridas de alma. O que Deus vai colocar nas tuas mãos vai tratar pessoas ansiosas. Vai tratar pessoas com depressão. O que Deus vai colocar nas tuas mãos aqui é para cuidar, é para tratar de pessoas. Tem pessoas feridas, tem pessoas machucadas, talvez por uma palavra que alguém declarou sobre a vida dela, talvez pelos fracassos, talvez pelas crises que elas estão atravessando, mas nessa tarde descerá azeite e vinho nas tuas mãos, e esse azeite e vinho é para quem gosta de se aproximar, é para quem está indo para Jerusalém, é para quem sabe para onde vai. Nessa tarde ele repunhará, colocará nas tuas mãos azeite e vinho. Você pode fechar um dos teus olhos, o ministério de louvor já pode se preparar aqui. Espírito Santo, nós a ti clamamos nessa hora, nessa tarde. Nós a ti pedimos que o céu se abra aqui nesse lugar, se abra aqui na igreja Sassa que Arde, para que possamos receber da parte de Deus azeite e vinho em nossas mãos. O azeite para poder purificar as feridas, o azeite para poder ter, ó Pai, uma palavra certa no momento certo, o azeite para representar, Senhor, uma palavra certa no momento difícil na vida de alguém. E derramará também nessas mãos o vinho para cicatrizar. Cicatrizar é esquecer daquilo que um dia lhe falaram. Que possamos esquecer de palavras que foram lançadas contra a nossa casa. Que possamos esquecer de palavras de maldições que foram lançadas sobre as nossas famílias. Tudo isso aqui nessa tarde será desfeito, Senhor. Se porventura tem pessoas aqui que está passando por palavras, maldições hereditárias que foram lançadas dentro desse lar, dentro dessa família, essa maldição cai por terra aqui hoje. Essa maldição vai ser quebrada aqui hoje. Você será um curador de feridas de alguém. Você pode receber isso? Você será curador de feridas de almas de pessoas. Oh meu Deus, alguém já está entendendo isso aqui? Derrama em nossas mãos azeite, derrama em nossas mãos o vinho, para cuidar de pessoas ansiosas, depressivas, para cuidar de pessoas feridas de alma. Palavra certa, na hora certa, no momento certo, e para levantar, para poder cuidar, para poder, ó Deus, arrancar e tratar de telácia,
Súria, delevar a sebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos caminhando para Jerusalém. As nossas atitudes são totalmente inversas. As nossas atitudes são totalmente diferentes. Que possamos aprender a estender as mãos. Que possamos aprender a cuidar, a atar feridas. Que possamos aprender a manusear esses remédios, o azeite e o vinho. E o que mais chama a atenção nessa parábola, para a gente finalizar, é que depois dele cuidar, é que depois dele tratar, ele coloca o ferido sobre o seu cavalo e deposita em uma estalagem. Quando ele chega lá, ele fala: cuida dele, e tudo que você gastar, eu pagarei quando voltar. O que isso dá ideia? Dá ideia de que quem está levando tem muito crédito. Ninguém deixa alguém numa hospedaria com alguém prometendo pagar se não tem um bom crédito, se não tem uma boa reputação. É inevitável, pastor, olhar para essa comparação, essa analogia, e não ver a representatividade, o cuidado de Jesus Cristo. Um dia nós fomos alguém que estava na beira do caminho, jogado, ferido. Passaram pessoas pelo nosso lado, ninguém estendeu a mão. Mas quando o bom samaritano passou, quando ele passou, ele nos estendeu as mãos, ele nos deu um banho, ele cuidou das nossas feridas, ele limpou as nossas enfermidades e ainda nos depositou em uma estalagem. Sabe o lugar que você está aqui hoje, nessa tarde? É uma estalagem, é o local onde você é cuidado. É o melhor hospital que existe. O melhor hospital que existe é esse. É onde você está nessa tarde para ser tratado, para ser curado. É por isso que se você entrou aqui doente de alma, eu profetizo sobre a tua vida: você será curada. Você será curada. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Você pode encher o pulmão de ar e louvar isso? Transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. O Ministério de Louvor vai continuar louvando bem baixinho, mas eu preciso fazer isso. Se porventura entrou pessoas aqui nessa tarde, que durante essa mensagem você ouviu a exposição dela, você falou assim: eu preciso ser curado dessa alma, a minha alma precisa ser curada hoje. Eu quero convidar você a tomar coragem, sair do seu lugar e se posicionar aqui na frente. Pastora, por favor, por gentileza, vem pra cá. Como fruto deste novo Tem grupo de intercessão, não tem, pastor? Grupo de intercessão. Você que está no seu lugar, você precisa de cura na sua alma. Você precisa de paz de alma, Pai. meu irmão.
Cadê os obreiros? Posiciona aqui na frente. Vai chegando pra lá, vai chegando pra lá. Assim bem ajustado, Meu Deus. totalmente ligados, unidos Priscila, vem orar. em amor. Rosane, vem orar. Gina já tá aí. Falsidade, Pode ir colocando a mão. Pode ir profetizando. Pode ir clamando. expressando Presbítero Moisés, precisamos da tua ajuda, meu filho. Há uma unção sobre as tuas mãos, intercessores, aqui nessa tarde. vivendo com É variação. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Remando cominas. Somos corpo Uricalai. ajustado, Alamanturi calabadas. totalmente ligado, Ai. unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer Meu Deus. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, Uma família. vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti.
tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Eu quero convidar aqui nessa tarde 3 pessoas em específico aqui. Não existe nada. Deus ele me mostrava como se fosse um kit de primeiros socorros nas suas mãos. São 3 pessoas que estão como se fosse um kit de primeiros socorros. Essa representação desse kit de primeiros socorros é Deus se levantando como um curador de almas, de pessoas. Quero convidar você a vir aqui na frente, no canto da parede, você de preto. Vem cá. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois é fiel. Tu és fiel a mim. Tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo. Irmã Laine. Com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Pastor, essas 3 irmãs, Deus ele mostrava como se elas segurassem um kit de primeiros socorros. E esse kit de primeiros socorros é Deus levantando vocês para cuidar de vidas, de almas. Vidas que estão feridas, machucadas, vão chegar até vocês totalmente quebradas. E Deus ele levantará vocês com a palavra certa no momento certo para cuidar dessas feridas de alma. A pastora vai ungir vocês, vai orar pela vida de vocês, que vocês possam nessa tarde receber essa responsabilidade, esse kit de primeiros socorros espiritual para tratar de pessoas aqui nessa tarde. A igreja fique ligada. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que quebra o arco, que corta a lança, que endireita os caminhos tortuosos, que fortalece o homem, que dá vigor, que renova, que dá estrutura, que capacita, que dá uma armadura diferente. Deus, olha essas mulheres aqui, mulheres para guerrear, mulheres de frente, de batalha, Senhor. Oh Deus amado, o Senhor não dá mais do que nós podemos suportar. Se o Senhor está chamando, o Senhor capacita. Se o Senhor Deus conta, é porque o Senhor já foi na frente. Vai colocando espada na mão, vai vestindo o Senhor com as armaduras celestiais. Vai, Senhor, calçando
as sandálias. Alamando mene calabanda show. Irimono come de cadas. Uri come que me de quebe de cada. Alabando me de cana. Sukulu kune me de que de cai. Oh no me nem come que me acabanda. Do como no kene que de comana. No binhaka no comia toma quando conde cada tatinque. Todo mundo yanhaka no mana kenya tutua dada yakana. O no mundo que nem tete chotobe. O no mundo da kenya na tomia kana yakano. Oh no comia tan chumiki toto mana yakanya yo komeke. Uri ado doko e de kemenya kanara shomene kanamana. Uri kobidicas. Deus reveste do alto. Dá olhos espirituais. Faz ver aquilo que elas não estão vendo, Senhor. Ah, Senhor, tem coisa passando batida. Tem coisa passando batida. Ah, Senhor, mas começa a dar visão dos mínimos detalhes. Da visão dos detalhes, Senhor, porque o inimigo das nossas almas muitas vezes vem com sapato de lã que ele mandou comer nessa live. Mas todos os planos do diabo para tentar impedir, Senhor, a tua obra, para tentar, Senhor, contra Deus, o teu mover e o teu poder, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, e pedimos revestimento, 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 autoridade, 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 Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Obrigada. Glória do Senhor.